Gente, vou pular aqui. Vou fazer um vídeo aqui, uma live, vou deixar salva, tá? Rapidinho. Eu não sei se o som vai tá bom, mas eu espero que sim, né? Gente, eu só vim conversar, contar uma coisa pra vocês que aconteceu comigo, né? Eu ultimamente tava trazendo bastante palavras de fé, bastante palavras de perseverar. Eu tava trazendo, a maioria das minhas palavras estavam sendo essas, que o Senhor ministrava no meu coração. Mas Deus é aquele que Ele já nos fala, quem está em pé, cuide para que não caia. E aí, eu quero contar isso para vocês entenderem que todo mundo tem um dia ruim, todo mundo tem um dia mal, né? Mas a diferença é como você lida com isso. E eu tive uns dias assim que eu fiquei bem boladona mesmo, só queria chorar, não tinha motivo algum. Falar pra você que eu fiquei triste porque eu me machuquei, que eu fiquei triste porque eu briguei com alguém, que eu fiquei triste por causa de família, de trabalho, de qualquer coisa que seja, não tinha um motivo. Eu simplesmente fiquei triste, e muito triste, muito. E aí eu me fechei de uma forma que eu me fechei até pra Deus. E eu me vi diante de um cenário onde eu comecei a me sentir totalmente sozinha, onde eu comecei a sentir uma dor no meu coração, sabe? Eu não conseguia explicar, porque eu não tinha um motivo para aquilo. Quando você tem um motivo, eu briguei com meu namorado, eu briguei com a minha mãe, eu briguei com meu irmão, eu fui dispensado do trabalho. Você tem um motivo, é fácil você identificar o que dói. Mas eu não tinha um motivo e eu não tinha o que identificar que estava doendo, mas estava me machucando. E aí foi assim uma semana que eu fiquei péssima. Eu chorava e eu não conseguia orar, e eu falava, meu Deus, o que tá acontecendo, né? E aí eu tava escutando um louvor que é sobre as águas, acho que é do Trazendo a Arca. E aí, deixa eu até ver se eu acho aqui. E esse louvor começou a falar muito comigo, e eu fiquei escutando ele durante a semana toda, sabe? Só que eu ainda não conseguia entender aquilo. O que estava acontecendo comigo? Eu parei de fazer as lives, eu parei de orar, eu parei de ler a Bíblia, eu parei mesmo. Mas não porque eu queria, porque eu não tinha força. Eu não conseguia identificar o porquê daquela dor, eu não conseguia ter força para eu conseguir orar, eu não conseguia, eu simplesmente estagnei. E muitas vezes isso acontece com você, você também não tá sabendo identificar. Só que olha só, esse louvor ele fala assim, né? Se o mar me submergir a tua mão, me traz à tona para respirar e me faz andar sobre as águas, né? E tá bom, tia, a live vai ficar salva aqui, qualquer coisa a senhora vê depois, mas assiste, hein? E aí ele fala aqui, né? E me faz andar sobre as águas. Aí, no meio desse louvor tem uma ministração, presta atenção, que tá lá em Mateus 14, capítulo 14, versículo 30 ao 32. Fala assim, ó. Mas é quando Pedro vai ao encontro de Jesus, que Jesus tá vindo até os discípulos no barco, né, sobre as águas. E aí Pedro fala, Senhor, se é tu mesmo, então me chamas para que eu vá com o Senhor. Então deixa eu andar sobre as águas também, né? E aí ele fala assim, a Bíblia fala assim, mas sentindo o vento forte, né, o Pedro sentiu aquele vento, ele teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. Presta atenção nesse versículo, é só o versículo 30. É o cenário que eu me encontrava. Eu me encontrei num cenário que eu comecei a sentir um vento forte e comecei a ir para o fundo. E eu só clamei, Senhor, me salva. Do quê? Eu não sabia. Mas era aquele vento que estava me causando um medo, que estava me causando uma angústia, que estava me levando para o fundo. E aí presta atenção nesse versículo, o versículo 31, ele fala assim, e logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o. Presta atenção, quando você chama alguém, eu imagino que Pedro nesse cenário, ele falou assim, ó, Jesus, me salva!
uma coisa desesperadora. Quando você grita alguém é porque essa pessoa tá muito longe. Você não vai gritar para uma pessoa que tá na sua frente, que tá do seu lado. Você grita para alguém que tá muito longe e você fala: fulano, me ajuda. Mas a Bíblia fala, no versículo 31, e logo Jesus estendendo a mão. Então Pedro tava assim, à medida de um braço de Jesus, porque se Jesus estendeu a mão, é porque Pedro estava ali na frente para ele conseguir pegar na mão de Jesus. E agora, presta atenção. Eu vou trazer isso para as nossas vidas, dando a minha de exemplo, tá? Eu estava me vendo naquele cenário que eu estava afundando. Eu estava me vendo numa situação que eu não sabia para onde ir. E eu só consegui gritar: Senhor, me salva! E Jesus, ele fala assim, Jesus estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidastes? Muitas vezes, essa dúvida, ela vem para nos afundar mesmo. Porque Jesus, ele tá na nossa frente o tempo todo. E o que acontece é que a nossa fé, ela é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. O Senhor nos fala: quem está em pé, cuide para que não caia. Porque Ele sabe que a nossa fé, qualquer coisinha, ela pode ser abalada, porque nós somos seres humanos. E sem fé é impossível agradar a Deus. O inimigo sabe disso. E é o primeiro ponto que ele vai vir para nos atacar. E Jesus fala: homem de pouca fé, por que duvidastes? Depois eu consegui entender que eu me deixei abalar naquela semana porque eu estava orando e eu não estava vendo resultado algum. A minha fé começou a se mexer de uma forma que começou a incomodar. Mas se está incomodando é porque está tratando. E dentro dessa situação eu não conseguia enxergar isso. Eu só conseguia me ver num lugar em que eu estava sozinha, de pessoas, de Deus, de tudo. Mas aqui a Bíblia fala: e Jesus estendendo a mão. Pedro, naquela situação que ele estava afundando, Jesus só estendeu a mão e falou: homem de pouca fé, por que é que você duvida? Traz essa situação para a sua vida agora. Traz essa situação que Pedro estava afundando no mar, coloca você dentro dessa história. Como se Jesus estivesse chamando você agora para viver aquilo que Ele tem para sua vida. E eu trago essa palavra para mim agora. Porque hoje eu orei e eu falei para o Senhor: Jesus, eu preciso te ouvir. Eu preciso levar a sua palavra, eu preciso do Senhor. É o encontro que eu tô tentando ir para segurar na mão de Jesus. Não pense vocês que porque o Senhor Jesus, através de mim, Ele fala a palavra dele, não pense vocês que eu sou perfeita. Eu tenho inúmeros erros, eu peco, eu erro. E eu tenho que me redimir, me arrepender constantemente. E é esse arrependimento que nos faz dar a mão para o Senhor Jesus, esse encontro acontecer. Jesus vem, Ele nos pega pela nossa mão e nos tira de onde a gente está se afundando, né? E aí o versículo 32 fala: e quando subiram para o barco, acalmou o vento. Jesus, Ele tem a solução para tudo. Ele já sabia que Pedro ia afundar, mas mesmo assim Ele deixou Pedro ir por sobre as águas. Porque Ele queria ver qual era a fé que Pedro tinha naquele momento. E aí é uma coisa que traz para você: qual a situação que Jesus tem te colocado, qual o momento que você tem vivido, que Jesus está te testando, sabe, para ver até onde vai a sua fé, e você tá vacilando nisso, e você tá se afundando. Eu trago isso para mim primeiramente. Qual é o momento que Jesus tem me dado de confronto? Porque o evangelho, ele confronta. Ele não é um evangelho que ele vai te pegar no colo e vai cobrir os seus erros e vai te acariciar. Não. E a primeira coisa que vem para ser confrontada é a nossa fé. Por que duvidastes, homem de pouca fé? E aí a gente tem que lembrar que sem fé é impossível agradar a Deus. Por que no momento que eu estava mais angustiada, mais triste, eu não me lembrei que eu tinha que ter fé? Porque a minha carne, levou em consideração que as minhas orações tinham que ser atendidas agora, já. E não é assim. A minha fé, eu deixei ela falhar, eu falhei com a minha fé por isso.
Porque naquela situação eu orei, e eu queria que acontecesse no mesmo tempo. Eu afundei no meu eu. Foi isso que aconteceu. E aí, pra gente ir pra essa superfície de volta, entrar no barco e ficar tudo calmo, é só dando a mão pro Senhor Jesus. Mas, Ju, eu não tô conseguindo orar, eu não tô conseguindo falar com Deus, eu não tô conseguindo ter uma resposta dele. Calma, ele tá aí com a mão estendida pra você. E esse é o momento que, se você puder, entra no seu quarto, conversa com ele. Eu não consigo orar, chora. Eu não consigo chorar, louve. Mas de alguma maneira, abra o seu coração e mostre pra ele o que tem acontecido. E eu falei, Senhor, eu não entendi direito o que aconteceu, mas eu apresento aqueles dias de tristeza ao Senhor. E agora eu consigo ver, porque eu confiei em mim. E eu confiei que as minhas orações eram boas o suficiente para serem respondidas logo. E não é assim. Eu confiei que as minhas orações eram tão abençoadas, as minhas palavras eram tão lindas que elas iam chegar logo ao céu. E não. Sem fé é impossível agradar a Deus. A primeira coisa que nós temos que manter firme é a nossa fé. E ter fé é se lembrar constantemente que o Senhor Jesus vai fazer na sua vida, na minha, na vida de quem está com você, Ele vai fazer no tempo dele. Porque o Senhor Jesus, Ele pode sim falar, eu vou resolver isso agora então. Mas e se não for um bom momento? Isso vai gerar dor, isso vai gerar sofrimento. E Ele não quer ver os seus filhos sofrendo. Quando você passa por uma luta, quando você passa por uma prova, não é que Deus quer ver você sofrendo. Pelo contrário, o Senhor Jesus, Ele quer te provar para te fortalecer, te tornar um filho mais forte, te tornar um filho com mais fé, um filho mais firme na presença dEle, aonde as dificuldades vão bater e você vai falar, não é por mim, eu lanço sobre as tuas mãos, Senhor, faça o melhor. É difícil reconhecer isso. E Pedro podia ter deixado se afogar, voltar nadando sozinho pro barco, entrar pro barco e acabou. Ele podia fazer isso. Mas ele teve um sentimento chamado medo. E o medo, ele paralisa as pessoas. Eu acredito que o Pedro deu um passo, 2, no terceiro ele já paralisou. O medo, ele paralisa, ele gera dúvida, ele abala a nossa fé. Mas Ju, mas do que é que você tem medo? Eu não sei do que eu tenho medo. Como é que eu vou saber o que é? O Senhor Jesus, Ele vai te mostrar. E às vezes é o medo de Deus não fazer as coisas a tempo de você ver feito. Só que para pensar quantas coisas que foram feitas lá atrás na Bíblia que muitos que receberam a promessa não viram e que as promessas estão se cumprindo hoje, se cumpriram antes, depois, sabe? E é o que eu sempre falo, não é porque você não está vendo que Deus não está fazendo. Eu me esqueci disso. Mas o Espírito Santo, ele é tão bom, mas tão bom, ele nos ama tanto, que ele vem para lembrar constantemente isso no nosso coração. Por mais distante que nós possamos estar do Senhor, Ele vem para nos lembrar. Eu estou com você. A minha mão está estendida. É só você segurar e entrar para o barco, que vai ficar tudo bem. É só você pegar na minha mão, confiar em mim e aumentar a sua fé, fortalecer a sua fé. Né? Porque aqui ele fala, homem de pouca fé, porque você duvidou. Por que é que a gente duvida de Deus? Sendo que Ele é o único que pode mudar a nossa situação. Eu trago isso pra vocês, que é pra vocês enxergarem. Ah, mas Ju tá falando de Deus, então virou perfeita. Muito pelo contrário. A minha luta, ela tem sido constante e eu tenho medo. Eu falo pra vocês porque vocês têm que olhar pra mim e me ver como um ser humano, não como uma santa, um anjo, alguma coisa do tipo. Não. Eu sou um instrumento que o Senhor tem me usado
E muitas vezes, todos os dias eu falo, Senhor, eu não sei por que o Senhor me escolheu, o que o Senhor viu em mim, mas eu tenho que me prontificar, eu tenho que fortalecer a minha fé. E o Senhor, Ele nos fala, você não vai lutar essa guerra sozinha, essa guerra não é sua, ela é minha. Não tem por que nós termos medo, não tem por que nós paralisarmos, não tem por que duvidar do poder do Senhor Deus. E quando a gente começa a entender, o Espírito Santo, ele nos abre um entendimento, ele nos abre a visão, e a gente consegue se entrar nessa situação, segurar nas mãos do nosso Senhor Jesus, voltar para o barco e ficar tudo bem, né? Também teve a outra situação da tempestade, que Jesus estava dormindo na popa, os discípulos foram acordar ele, e naquele desespero, o Senhor está dormindo e a gente está no meio da tempestade, você vai ficar aí tranquilo? É lógico que Jesus vai estar tranquilo. Ele já sabia de tudo. E é isso que a gente tem que entender. A nossa fé é testada constantemente. Os discípulos poderiam ter orado naquele momento, mas vamos nos colocar no lugar deles. Você, no meio de uma tempestade na sua vida, é a primeira coisa que a gente faz, eu me incluo nisso, a primeira coisa que a gente faz é falar, meu Deus, e agora? Desespero. Ao invés da gente se colocar diante do Senhor e falar, Senhor, me ajuda, me dá entendimento, me guia, me fortaleça e que esteja em tuas mãos. A fé. Precisamos trabalhar a nossa fé, porque são os últimos dias. Nós estamos vivendo, essa será a última geração. E sem fé é impossível agradar a Deus. E se você não agrada a Deus, como que você quer ser salvo? Isso bate de frente comigo. Como que eu falo, Senhor, eu quero ser salva se a minha fé tá abalada, se a minha fé tá machucada? Mas Maju, como é que eu vou trabalhar a minha fé? Eu tô ferida com algo, eu tô passando por um momento que eu não consigo aceitar as coisas, eu tô passando por um momento que eu não entendo, eu tô passando por um momento que eu tenho raiva. Como que eu vou conseguir entender isso? E mudar essa perspectiva de igreja, mudar essa perspectiva do corpo de Cristo. Eu tô machucada, eu tô machucado. Mas o Senhor Jesus, Ele é aquele que nos diz, eu venho para curar e para aliviar, mas você tem que crer. Eu tenho que crer. A minha fé tem que estar firmada em Cristo. Para que eu me lembre constantemente nos meus dias de dor, nos meus dias de tristeza, que o meu sofrimento, ele não é para ficar guardado, sabe? Que a angústia que tem dentro do meu coração não é para ficar guardada, não é para ser um filhotinho, uma cria de estimação. É para você lançar aos pés do Senhor. Senhor, hoje eu não estou bem, eu não consigo orar, mas eu vou lançar essa tristeza, essa angústia, essa ansiedade aos teus pés. E eu vou crer que o Senhor vai fazer o melhor por mim. E foi isso que eu passei. E foi isso que eu vivi. Eu vivi momentos que eu não conseguia ver solução. E que eu só conseguia falar, meu Deus, a minha fé se abalou. Mas o Senhor, Ele é misericordioso e todos os dias as suas misericórdias e a sua graça se renovam sobre a nossa vida. E mais uma vez, eu estou viva. O Senhor me deu uma oportunidade de estar aqui. Eu não sei se essa palavra que chegou até você vai bater de frente, se ela vai, de alguma maneira, entrar no seu coração, mas eu creio que se ela chegou até você é porque o Espírito Santo, ele tem algo para tratar com você. Seja o seu medo, seja os seus momentos de tristeza que você se acha incapaz, que você se acha menor do que todo mundo, seja os seus momentos que você duvida do poder de Deus. Eu não sei qual é o motivo que essa palavra está indo até você, mas eu sei que se ela chegou, é porque o Senhor Jesus quer tratar com você. O seu medo, a sua dúvida, a sua raiva, a sua angústia, mas você precisa crer, ter fé no Senhor Jesus. Fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. E eu não vejo o que é que Deus tem preparado.
Eu não vejo. Mas eu tenho certeza que o Senhor Deus, Ele tem o plano mais que perfeito para minha e para sua vida. Amém? Abra o seu coração. Peça para o Espírito Santo tocar naquilo que mais tem te dado medo, mais tem te angustiado, que tem te afastado, que tem te tirado da presença dEle, que tem abalado a sua fé. Mas, Ju, eu não consigo, sabe? Eu fico pensando numa situação e eu vejo como uma injustiça de Deus. Eu fico pensando numa situação e eu vejo como uma dúvida se foi Deus que fez isso. Então, se tem dúvida, não foi Deus que plantou essa dúvida no seu coração. Se tem angústia, não foi o Senhor que plantou isso no seu coração. A primeira coisa que nós temos que nos lembrar é que sem fé é impossível agradar a Deus. E se a nossa fé está sendo atingida e abalada, é porque o inimigo está vendo que a nossa fé tem sido fortalecida na força e no poder do Senhor Jesus. Eu não consigo, eu não sei por onde, eu também não. Mas peça ao Espírito Santo discernimento. Eu tenho várias pessoas que eu lembro na minha mente, eu falo, Senhor, tem misericórdia. Sabe? E eu já fui essa pessoa que muitos olhavam pra mim e falavam, nossa, misericórdia. Eu tenho que trazer o meu testemunho aqui pra vocês um dia, porque quem me vê aqui hoje acha que eu sou uma pessoa perfeita e eu não sou. Eu tive que abrir mão de muita coisa, que hoje eu me sinto muito grata a Deus por ter me livrado de várias, inúmeras coisas. Mas todo o processo que eu vivi, sabe, tudo que eu vivo hoje, eu tenho que guardar aquilo que o Senhor tem pra mim e fortalecer a minha fé. E eu fortaleço a minha fé quando eu me lembro que eu estava no mundo e que eu não agradava a Deus e que eu era triste, que eu era uma pessoa infeliz, sabe? Uma pessoa totalmente depressiva, que eu achava que, mas porque eu amo Deus e tá ótimo, eu não preciso de mais nada. Se eu amo a Deus, eu tenho que ter uma comunhão com Ele. E hoje eu entendo isso. E hoje o Espírito Santo consegue trabalhar isso no meu coração. Essa fé que me leva a olhar para Deus, sabe? Essa fé que faz com que eu dei o espaço que o Espírito Santo precisa, mesmo naqueles dias que eu estive triste, que eu estive deprimida, sabe? Mas porque, igual eu falei pra vocês, se o inimigo vê que a nossa fé tá sendo fortalecida, ele vai nos atingir de alguma maneira. E eu me deixei abalar, eu me deixei levar. Só que o Espírito Santo, ele nos ama tanto que ele o tempo todo ele vai insistir, ora, me busca, sabe? É o que tá falando a palavra. Jesus tá com a mão estendida, é só a gente segurar e voltar pro barco. Dentro do barco tem calmaria, tem Jesus, tem paz, tem fé, tem amor, tem tudo aquilo que a gente precisa, mas é dentro do barco. Pedro, quando ele foi andar sobre as águas, Jesus também estava lá. Pedro estava fora do barco, mas Jesus estava com ele. Então lembre-se, não é porque você está fora do barco que o Senhor te abandonou. Muito pelo contrário, Ele está ali com a mão estendida para te puxar para dentro do barco de volta. Não abandone o barco, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Amém? Então, que nós possamos nos fortalecer em oração, que nós possamos nos fortalecer com conversas que vão edificar, com louvores. Manda para alguém essa palavra se você lembrar, manda um louvor. Se você lembrou de alguém que precisa ser fortalecido em fé, sabe? Ou se você mesmo está precisando se fortalecer, vamos fazer uma oração nesse momento. Mas que nós possamos nos lembrar que sem fé é impossível agradar a Deus. E os dias ruins, eles existem, eles vêm. Mas o que tem que se sobressair, que nós possamos nos lembrar, é que a gente não seja o homem de pouca fé, sabe? Que a gente se lembra, eu não posso ser um homem de pouca fé. O Senhor Jesus está com as mãos estendidas, eu preciso segurar, eu tenho que voltar para o barco. E sabe, não é fácil. Mas o Espírito Santo te ajuda. Não é pela sua força, é pela força do nosso Senhor Jesus. Porque Ele te ama, porque Ele te quer pertinho dEle. E isso é a coisa mais linda que pode existir. É o amor de Jesus por nós. Ele morreu por nós naquela cruz. Ele está no céu, né, no céu com o Pai, mas Ele voltará para buscar a sua noiva, a sua igreja amada.
E você é a igreja de Cristo que Ele tanto ama e que Ele tanto quer. E é por isso que Ele fala tanto: ei, trabalhe a sua fé. Creia no que eu tenho para você. Amém? Vamos fazer uma oração, encerrando essa palavra linda e maravilhosa que veio fortíssima no meu coração. Eu espero que também tenha ido até o seu coração. E vamos orar. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu quero entrar em sua presença nesse momento, Jesus. Entregar, Pai, essa live de todo o coração ao Senhor, Pai. Que essa palavra, Pai, seja para honra e glória do seu nome, Jesus. Que eu venha diminuir, Pai, e que o Senhor venha crescer, Pai. E que isso tudo seja lembrado, Pai, para honra e glória do seu nome, meu Pai. Deus, que em nome de Jesus o Senhor venha tocar nos nossos corações, Pai, nesse momento. Trazendo, Pai, de volta a nossa fé, trazendo à tona, Pai, tudo aquilo que o Senhor tem por nós. Que nós possamos nos lembrar, Senhor, que maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. Que nós possamos nos lembrar, Senhor, que a sua mão está estendida para nós e que o Senhor quer nos levar de volta para dentro do barco, em segurança e em paz, na calmaria, e que o Senhor vai estar conosco. Senhor, que o Senhor possa depositar dentro dos nossos corações, Pai, fé e fé, Senhor. E a sua palavra diz que se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, Pai, isso já é válido. Então, que nós possamos trabalhar essa fé, mesmo que pequena, Senhor, para que ela venha se tornar, Pai, uma fé enorme, uma fé gigante, que vai impactar pessoas, que vai mudar multidões, que vai mudar vidas e que ela vai resplandecer, Pai, que vai servir de testemunho, Senhor, para outras pessoas, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor nos fortaleça, Espírito Santo. Que seja tudo pela sua força, Pai, que não seja nada pela nossa força, meu Deus. Em nome de Jesus, Pai, que da mesma maneira que o Senhor tocou o meu coração com essa palavra, que o Senhor possa tocar o coração, Pai, dessa pessoa que está ouvindo essa palavra, e que para a honra e glória do seu nome, meu Pai, essa palavra fique gravada, Senhor, e em nome de Jesus, que ela venha ser trabalhada e vivida, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Espero que o Senhor Jesus tenha falado com você. Lembre-se de compartilhar essa palavra, porque as pessoas precisam se lembrar que é preciso ter fé. Amém? E é isso, gente. Muito obrigada. Fazia tempo que a gente não tinha um momentinho desse. Eu fico grata a Deus porque, mais uma vez, a misericórdia dele se renovou nas nossas vidas. Amém? Muito obrigada. Um beijo e até a próxima live.